Sejam bem-vindos a mais um SaraCast. Hoje comigo, David Martins, o grande mestre Marcos Saravalli está participando de um evento externo e não pôde estar presente, mas hoje nós teremos um assunto bem bacana com o grande Henrique Diniz, diretor de produtos de previdência da Icatu Seguros. Henrique, prazer estar contigo, batendo esse papo, falando um pouquinho sobre esse produto que é tão importante, falando do mercado financeiro, mas que ainda gera muitas dúvidas, né? Então, prazer, obrigado por estar participando aqui com a gente. Prazer e obrigado por dar a oportunidade de trazer poder trazer esse tema, né? A gente sabe que é um produto muito relevante, mas com pouca penetração ainda no Brasil, então tá em fóruns como esse, tá trazendo esse assunto, eu acho que vocês podendo fomentar e trazer informação para todo mundo que está acompanhando com a gente, eu acho que é bem importante para a gente estar democratizando a previdência no Brasil. Bacana. Então, pra gente começar, vamos lá. Primeira pergunta, né? O que seria uma previdência privada? Qual que é, assim, o principal diferencial da previdência já existente, que a gente tem a previdência do INSS, né? E aí, qual que seria esse diferencial? Por que uma previdência privada? Quando a gente fala de previdência privada, a gente está falando aqui principalmente dos planos de PGBL e VGBL, né? Que são instrumentos, produtos que foram criados com o intuito de acumulação, que a pessoa possa se planejar para o longo prazo, com o intuito de aposentadoria. E eu acho que esse produto, esses dois instrumentos que existem hoje no mercado, eles evoluíram tanto, são instrumentos tão bons que a gente pode falar que eles acabam sendo mais interessantes que não só um instrumento de aposentadoria. Acho que se tornaram instrumentos de acumulação, de proteção de longo prazo. Então, quem objetiva um longo prazo, quer buscar eventualmente pagar a faculdade dos filhos, comprar um carro daqui a alguns anos, ou eventualmente, principalmente, a aposentadoria, esses instrumentos acabaram se tornando bem relevantes. Então, diferente quando a gente fala de previdência pública, que você está contribuindo, fazendo via governo, aqui a gente está falando de instrumentos flexíveis que objetivam longo prazo, que tem um horizonte de longo prazo com benefícios fiscais para isso. Então, se você somar os benefícios da previdência privada, você vai poder ter a flexibilidade de escolher o quanto que você vai acumular. Então, acho que essa é a primeira variável importante, né? O indivíduo, privadamente, ele pode escolher se ele quer acumular mais ou menos, em que momento da vida dele ele quer acumular mais ou menos, com o objetivo de longo prazo. Então, o instrumento incentiva o longo prazo pelos benefícios fiscais de longo prazo, então por isso que ele acaba incentivando também uma poupança de longo prazo, visando a aposentadoria, que você pode, ao final desse prazo que você entende de acumulação, também escolher privadamente, cada indivíduo escolher seu momento de aposentadoria, também diferente do governo, onde o governo estipula. Você pode ter esse planejamento muito mais individualizado e muito mais de acordo com o seu perfil e horizonte de prazo. Então, você tem um instrumento muito mais flexível, através do PGBL e VGBL, para escolher quando você vai aposentar, para você escolher quanto que você quer ter objetivo de aposentadoria, aonde você quer alocar o investimento. Então, você tem muito mais benefício e flexibilidade em um instrumento privado para poder escolher e não ter uma decisão eventualmente só depender do governo e eventualmente até mudanças de regras que acontecem ao longo da vida. Então é um instrumento muito flexível e a previdência privada, eu costumo falar, além de você ter a previdência pública, com certeza é um produto complementar e é um produto que deveria ter uma aderência muito maior do que é hoje. Hoje são em torno de 10 milhões de pessoas que têm previdência privada, numa população de mais de 200 milhões de pessoas, então a gente deveria ter muito mais penetração para acumulação e planejamento até do país, né? A gente viu na pandemia que aconteceu isso. Numa pandemia as pessoas precisaram de recursos, muita gente utilizou quem tinha previdência privada até naquele momento como uma reserva de emergência. Então, a gente vê como instrumento social também complementar a previdência pública. Bacana, Henrique. Até quando você traz a questão de você mesmo poder desenvolver ali um planejamento através da previdência, tá falando de um produto que é personalizável, né? Diferente da previdência convencional, o INSS, que a gente chama, que você tá ali suscetível às regras do governo e as mudanças também de governo que podem ali ter mudanças de regra no meio do caminho. Então você consegue personalizar de acordo com renda que você quer ter determinado período, se você vai querer resgatar o valor de forma integral. Então, assim, é um produto bem interessante com relação a diversas formas de você personalizar com as características que você acha melhor convém. Dentro dessa linha, né, que você falou, a previdência,
Trouxe muito bem. E aí você trouxe aquelas palavrinhas mágicas, né? Aquela sopa de letrinha que a população, infelizmente, por ser muito carente de educação financeira no Brasil, confunde, tem dificuldade. Então, o que seria PGBL, VGBL? Qual a diferença de um para o outro? Por que que um investidor que já tem essa mentalidade de poupar, de fazer um planejamento financeiro, ele deve optar pelo plano PGBL ou VGBL? Quando que isso se enquadra, por favor? Não, perfeito. Eu acho que nesse ponto que você falou da penetração, né, das pessoas entenderem de fato, são produtos que você tem mais decisões, né? Você tem que escolher entre PGBL e VGBL, você tem que escolher quanto contribuir, qual renda que eu quero ter no futuro, objetiva, né? Qual fundo. Então você tem algumas decisões e é por isso que é importante pautas como essa para estarem presentes e as pessoas se sentirem confortáveis de alocar em produtos como esse. Certamente o instrumento PGBL ou VGBL é aderente à maior parte da população. Às vezes a dificuldade é como sensibilizar, como que as pessoas tenham conforto de começar a contribuir nesses instrumentos. Então, dentro dessa lógica, foi muito importante até, a gente falou de mudanças aqui que teve na Previdência Social, que é a Previdência Pública, né? Foi muito importante até esse debate para que as pessoas começassem a buscar informações sobre quais outros produtos, dadas as mudanças que teve na reforma da Previdência, quais outros produtos poderiam ser complementares ou ajudarem eles no planejamento de aposentadoria. Né? Até mesmo porque as pessoas começaram a falar, quando estava ali na mudança da idade para você ter direito à aposentadoria, você fala, não, você não vai mais se aposentar. Daqui a X anos, ninguém mais vai conseguir se aposentar de forma através do INSS. Então, isso trouxe muito... quais são as alternativas, Exato. Então, que eu posso buscar para que eu tenha aí um plano de previdência e não passe um aperto maior no momento que a gente mais precisa, que é ali na terceira idade. Exatamente. Eu vejo esse movimento da reforma da Previdência como um movimento de sensibilização também, que as pessoas deixaram de achar que vão ser dependentes só do governo e entenderem que elas têm que se planejar individualmente também, para de fato atingir o objetivo delas de aposentadoria, e às vezes uma aposentadoria até mais cedo, ou com maior fluxo de renda do que ela teria se dependesse só do governo. Então, essa conscientização começou a existir no Brasil, acho que o debate da reforma da Previdência acabou contribuindo para isso, para as pessoas buscarem mais informação, e agora é o papel de seguradoras, dos players que atuam nesse segmento, que dão um papel consultivo para o cliente, trazer as informações para que eles tomem a decisão em conforto. E aí entra essa história da qual o melhor instrumento, por que a previdência privada, o PGBL, o VGBL são bons para quem, para qual perfil e que decisões tomar. E aí nisso eu acho que tem várias características desses produtos que são muito relevantes para a tomada de decisão e acabam facilitando. Né? A primeira coisa é PGBL e VGBL. Acho que a característica comum entre os dois é que você pode contribuir para eles. O PGBL é um instrumento de previdência, plano gerador de benefício livre, que a gente chama, que é ideal para quem utiliza, faz a declaração completa e utiliza até 12% da sua renda bruta anual tributável. O que é isso? Quem declara e tem renda bruta anual tributável pode contribuir até 12% dessa renda para o PGBL e abater isso no imposto de renda. Então, o PGBL, eu diria que é o ideal para esse público e até 12%. Então, isso já segrega bastante entre PGBL e VGBL, o que é melhor. Então, para quem está nesse range que eu falei, até 12%, tem renda bruta anual tributável e declara imposto de renda, na declaração completa, deveria estar contribuindo até 12% no PGBL. Por quê? Abate do imposto de renda, então você não está pagando imposto ao governo hoje e você só vai pagar no resgate e podendo escolher uma tabela regressiva, que a gente chama, que é uma tabela que vai decrescendo o imposto a ser pago, que chega até 10% depois de 10 anos. Então, com essa tabela regressiva, em vez de você pagar eventualmente um imposto maior hoje de 27,5%, você consegue diferir, não pagar hoje, e apropriar a rentabilidade ao longo do tempo, e só no resgate pagar só 10% sobre o todo. Então, esse é um instrumento que todo mundo que tem renda bruta anual tributável utilizar até 2% dessa renda bruta anual tributável. O VGBL é para quem faz a declaração simples ou quer contribuir mais do que os 12%. Né? Às vezes eu quero contribuir mais para acumular mais reserva e aposentar ou mais cedo ou ter maior valor lá no futuro. Então o VGBL é um instrumento que também você tem benefícios fiscais, você também pode utilizar a tabela regressiva, você só não tem esse abatimento no imposto de renda nesse momento. O que você tem utilizando a tabela regressiva, que chega até 10% depois de 10 anos, você só paga esses 10% sobre a rentabilidade. Comparativamente a fundos, por exemplo, você paga 15% ou 20% e até 22%, dependendo do horizonte de prazo.
Então você já tem um benefício fiscal de pagar muito menos em horizontes mais longos. E aí casa muito com o incentivo que o governo quer dar. Quer acumular mais tempo, paga menos imposto. Então o instrumento ele é bem definido nisso. E existe uma coisa que nos dois instrumentos vale, uma vez alocando neles, você tem um benefício muito grande em relação ao fundo de investimentos também, que não há come cotas. Que é aquele imposto semestralmente que você paga para o governo da taxação sobre a rentabilidade. E isso, esse diferimento de não pagar o come cotas, você ganha, em vez de você dar a cada semestre o dinheiro para o governo, e o governo apropriar a rentabilidade depois desse dinheiro, você apropria a rentabilidade e paga só ao final, ficando com aquela rentabilidade sobre o que você pagaria antecipadamente. Então você tem esses dois instrumentos fiscais que são muito positivos tanto para o P quanto para o V. Só que eles têm, além disso, mais características que são muito importantes desses dois produtos. Uma das características que eu vejo como muito importante é um instrumento da portabilidade. Diferente de fundos de investimentos que você, para trocar, estou num fundo renda fixa, estou num fundo multimercado, fundo de ações, eu tenho que resgatar para mudar de estratégia ou mudar de fundos. E isso causa também resgata, paga imposto e muda de fundo. Sim. E aí você tem uma ineficiência ali de alocação. Quando a gente fala de previdência, você pode migrar de fundos e às vezes até de fundos entre seguradoras, com a portabilidade externa ou interna, e migrando de estratégias assim, sem pagar o imposto. Então você tem o instrumento de, principalmente, facilidade e não tributação sobre essa migração de estratégias ou de fundos, que acontece muito ao longo da nossa vida, no ciclo de vida. Se a gente fala de um instrumento de 20, 30 anos que a gente está objetivando aqui, você vai mudar necessariamente sua alocação ao longo do tempo. E esse efeito e essa facilidade de você ficar migrando de estratégias, se adequando ao horizonte de prazo e perfil do fundo, é um instrumento perfeito. É uma coisa que eu brinco bastante conversando com os clientes, que todos têm um perfil, mas esse perfil não permanece para sempre, né? Ele vai acabando mudando ali de acordo com a vida. Então, sou jovem, tenho um perfil de investidor. Depois ali, chego numa fase, casei, tenho filhos, é um outro perfil. Já tô com uma idade mais avançada, estou para me aposentar, é um outro perfil. E cada perfil vai buscar uma característica nos investimentos. Da mesma forma como esse benefício que você trouxe de você poder alterar o portfólio, fazer a mudança de fundos de acordo com a estratégia que você quer adotar, sem a necessidade de resgatar, pagar imposto, montar uma nova posição, é bem interessante. Eu gosto bastante nisso quando a gente fala de previdência. Exato, e é um instrumento fácil de fazer isso, né? Porque você migra, que nem você tem uma facilidade operacional até de fazer isso. Você escolhe o fundo, vai lá com a facilidade instrumental que tem, é quase apertar um botão e trocar para outro fundo, claro, seguindo o float do fundo, e o dinheiro sai de um fundo, vai para outro, com uma facilidade incrível, sem onerar o cliente na tributação. E o que você falou de horizonte de prazo, eu acho muito relevante também, né? As pessoas perguntam, qual é a alocação ideal para cada um, qual fundo ideal? Não existe uma resposta padrão, mas com certeza existe a questão do horizonte de prazo. Sim. E isso muda muito até quanto você vai tomar de risco. E quando a gente fala de instrumentos de longo prazo, como é a Previdência, como é o objetivo da Previdência, né? Apesar dela ter a flexibilidade de você poder resgatar antes, se você necessitar, você tem uma facilidade de poder olhar um longo prazo. Então, com certeza, vai ter uma estratégia hoje que vai ser diferente da estratégia daqui a 10 anos. Mas você poder não ter um ônus, eventualmente, de migrar de estratégia, é fantástico no instrumento de longo prazo. Então eu vejo isso como uma característica muito relevante desses instrumentos. Muitos clientes falam assim, David, como é que está o desempenho na carteira dos clientes quando eu estou prospectando? Claro, essa informação, será que é relevante? Tipo assim, cada cliente tem um perfil. Então, assim, você pode ter um perfil mais arrojado, que assim você vai gostar de tomar mais risco, mas também no curto prazo vai sofrer mais oscilações, e vice-versa. Aquele que é mais conservador, ele vai ter uma rentabilidade mais previsível, mas também pensando no longo prazo, pode ser que o patrimônio não evolua tanto em termos de rentabilidade. Acho que o maior desafio é isso, é entender muito bem qual que é o perfil e quais são os objetivos, porque de acordo com o perfil e os objetivos, a gente consegue desenhar ali uma carteira recomendada que atenda muito bem esse cliente, podendo ter mais de uma estratégia. Você pode ter alguns planos ali, cada um com uma estratégia específica, para você, enfim, no final, alcançar aquele objetivo. E o que é risco, né? Depende muito, assim, às vezes risco é você muito jovem, eventualmente não estar em fundos com volatilidade, Sim. porque às vezes você perde o seu poder de compra. Sim. Então, às vezes você está num fundo passivo de CDI,
Ok, se a inflação for relevante naquele momento, talvez no horizonte de prazo seja você perder o poder de compra. Então, depende muito do horizonte de prazo e o que você objetiva é muito importante para essa tomada de decisão de alocação. E a Previdência hoje, e são mitos também que existiam no passado, né, de como é que era a Previdência. Ah, a Previdência é caro, a Previdência não tem os instrumentos adequados. E isso já mudou muito, né? A dinâmica do mercado de Previdência e a Icatu conseguiu ser vanguarda nesse processo, que é de trazer também taxas aderentes nos fundos e possibilidades, amplitude de possibilidades de fundos. Então, hoje, na grade nossa de distribuição, a gente tem mais de 150 fundos diferentes, desde a estratégia mais conservadora possível até a estratégia de ações ou multimercados com alta volatilidade. E a evolução da legislação permitiu isso, mas, ao mesmo tempo, a gente também achou que trazer diferentes estratégias com diferentes gestores especializados nesse segmento ajudaria muito a capturar esses ganhos tributários que a gente está falando da Previdência, né? Ou seja, eu vou poder dar uma opção de investimentos adequada para qualquer horizonte de tempo e a qualquer momento para os meus clientes, e ele vai poder se apropriar de escolher uma tabela regressiva para poder pagar menos imposto e vai poder ficar migrando de estratégia. Pô, já é um instrumento que se diferenciou. Sim. E com taxas, diria que a maior parte dos nossos fundos equivalentes a fundos abertos. Então, parece um instrumento dominante para quem é objetivo a longo prazo. E aí, quando você ainda bota características de sucessão, características de imposto de transmissão, possibilidade de converter em renda esse dinheiro que você acumulou, fica um instrumento super adequado a quem faz um planejamento financeiro completo. Bacana, muito bom. Então, assim, trazendo um resumo, PGBL, indicado para quem tem ali o recebimento salarial e faz a declaração completa do imposto de renda. Então, fazendo a declaração de imposto de renda completa, ele consegue ter até 12% deste valor de renda anual, fazendo o plano de previdência, ter um benefício fiscal. Exato. Com relação ao ajuste que ele vai ter no começo de ano, com relação ao imposto de renda. E aí o VGBL já é indicado para os demais casos. Exato. Acredito que a principal diferença assim, é aquilo. PGBL, pensando muito na quem faz a declaração completa, ter esses 12% aí com relação pagar menos imposto hoje. Pagar menos imposto hoje. Exato. Muito, como você bem trouxe, assim, pagar menos imposto hoje, você utilizar até esse imposto que você poderia pagar hoje para rentabilizar mais o portfólio e pagar no longo prazo. E aí o VGBL vem nos demais casos, que aí são estratégias... E, David, é muito importante esse tipo de discussão para saber qual instrumento, porque se errar também, às vezes você vai ter uma ineficiência, aí você vai ter o inverso, que é uma ineficiência fiscal. Ou seja, pagar mais tributos quando não deveria pagar. Então, ter essa informação é muito importante, saber qual é o mais adequado a você. E normalmente os clientes que usam o instrumento usam os dois, né? Isso, até 12% eu uso o PGBL e depois eu uso o VGBL. Exatamente. Perfeito. Henrique, aproveitando que você entrou já um pouquinho na fala com relação a gestoras, né? A assets, que você distribui em fundos de diversas casas. Você poderia trazer pra gente, assim, qual que é o papel da seguradora, qual o papel da Icatu, qual que é a relevância da Icatu nesse processo, falando de previdência privada, qual que é o papel de uma gestora, por que que tem uma gestora e por que que tem Icatu? Muitas vezes a pessoa vai falar, e isso infelizmente assim, as pessoas falam, meu fundo tá indo mal, é culpa da Icatu ou é culpa da gestora? Porque, o CDI, tá perdendo o CDI, mas quem que é o responsável? Acho que assim, o primeiro ponto que a gente tem que trazer, sempre quando você monta uma carteira, ou você está analisando aqueles fundos que compõem o portfólio, ou o profissional, no meu caso um consultor de investimentos, ou um gerente de banco, ou até mesmo um assessor de investimentos, tá recomendando ali alguns fundos para você aplicar. Então, entra muito mais a responsabilidade desses profissionais, caso você não esteja, né, analisando ali os fundos que compõem o portfólio, mas aí dentro dessa alocação, qual que seria a responsabilidade de cada que está envolvido ali nesse processo? Perfeito. Seguradora ou gestora? Perfeito. Acho que assim como quando a gente fala de fundos de investimentos, acho que toda a cadeia é importante, primeira coisa, né? Quando a gente fala até na indústria de fundos de previdência, é a mesma coisa. Você tem o papel consultivo de quem está indicando, quem está conhecendo o cliente, entendendo quais são os objetivos, o horizonte dele para ele ajudar ele a tomar a decisão de qual fundo. Se a previdência faz sentido para ele ou não. Se a previdência, esse consultor vai olhar... fazer sentido, exato. Mas qual que vai ser o peso dentro do... E esse consultor, ele tá olhando todos os produtos, ele tem que olhar, para mim, um papel mais completo, você tá olhando todo o portfólio do cliente. E parte desse portfólio é na previdência. Nunca falo assim, por mais que seja... eu cuide do produto de previdência, eu nunca falo, todo o dinheiro da pessoa deve estar em previdência. Não é assim. Na verdade, diversificação, acho que já é o nome do jogo
entre produtos e fundos. Então, vamos chegar lá. Então, primeira coisa, o papel do consultor é ajudar o cliente a tomar a decisão e escolher adequadamente os produtos. Então, escolher adequadamente um P ou um V, qual o fundo ali dentro, escolher, uma vez que escolher o P ou V, qual parcela que ele vai alocar, qual fundo vai alocar dentro da parcela de previdência, diversificado ou não, um fundo só, mais conservador, menos conservador. Então, esse papel consultivo é muito importante. E aí, uma vez que esteja no fundo, o gestor é o responsável pela alocação do dinheiro dentro daquela estratégia de política de investimentos. A seguradora é o viabilizador disso. O que eu quero dizer com isso? Quem estrutura o plano de PGBL, VGBL para disponibilizar aos clientes, desde a forma de contratação até cuidar desse plano e até eventualmente quando o cliente quer se aposentar e converter em renda, é o papel da seguradora. Então a seguradora é o viabilizador do líquido do cliente com a alocação do fundo de investimento. Só que ela é mais que isso, porque ela cuida do plano, se eventualmente o cliente quiser resgatar ou não, ela solicita com a seguradora, ela tem esse dever fiduciário de cuidar que o produto esteja aderente à legislação e que ele possa usufruir do produto como um todo, ou seja, desses benefícios fiscais e também da plenitude do produto, desde a fase de acumulação até a fase que a gente diz assim, uma vez que você acumulou, você pode querer resgatar, o produto é super flexível, mas você pode querer converter em renda. E aí esse dinheiro é a seguradora que vai garantir que isso aconteça, não é o gestor. Então o gestor é quem está gerindo o dinheiro naquele momento da fase de acumulação e a seguradora depois, na fase de benefício que a gente fala, ela começa a fazer toda essa gestão e também ao longo. Acontece um sinistro. A gente tem a questão de já não passar por inventário, por exemplo. É a seguradora que garante que vai direto para os beneficiários. Então toda essa dinâmica do produto é a seguradora. Então a seguradora ela tem um papel muito importante de garantir fiduciariamente a governança do produto e garantir que o produto seja exercido na plenitude pelos clientes. É muito bom, muito bacana. Então, gente, é bom ter em mente que se o fundo estiver performando mal, primeiro assim, é a gestora, é ali a asset, né, que enfim, tem a gestão sobre o patrimônio naquele momento e também, lógico, tem a responsabilidade de quem fez o trabalho consultivo e recomendou. Mas assim, qual que é o perfil, qual que é o objetivo? Isso a gente tem que sempre em mente, né? E a seguradora ela tem um papel muito importante de dar as opções. Sim. Então, assim, a gente tem o papel de trazer gestores em parceria com a gente para ofertar o produto. Então, quando vocês aqui estão fazendo uma consultoria, é muito importante vocês terem opção. Não adianta você ter uma seguradora, como já foi no passado, que só oferece produto de renda fixa, você não vai atender todos os clientes na maneira mais efetiva. Aí você vai despriorizar a previdência, que era o que acontecia no passado. Produtos com taxa de carregamento que existia. Sim. Você não vai priorizar a previdência porque fica um produto caro. O que a gente transformou dar as opções, ou seja, se aliar gestoras, que a gente possa ofertar planos de PGBL e VGBL associados àqueles fundos de uma forma ampla e com taxas eficientes. Dito isso, o papel consultivo é muito importante, que aí você consegue exercer na plenitude e aumentar a possibilidade de alocação em previdência. Ou seja, se antes você botava 5%, porque você achava só conseguia botar a parcela conservadora, que é totalmente contraditório, né, para um horizonte de longo prazo. E aí você despriorizava a previdência, deixava um percentual muito pequeno ou quase não indicava para os clientes. Quando você tem um produto eficiente com mais possibilidades, você passa a usar a previdência num portfólio do cliente de 20%, 25%. Se uma pessoa mais nova, talvez 50% em previdência. E aí você consegue dar produtos eficientes para atender ele. E o papel da seguradora é muito ofertar essa capacidade de produtos. E aí nem todas as seguradoras têm toda essa gama, mas a gente entendeu que isso era muito importante, porque não adianta você pensar só nos benefícios tributários do produto. Você associado a todos esses benefícios, se você der uma alocação de fundos eficiente, a pessoa vai poder acumular muito mais reserva, se aposentar com uma reserva maior, ou poder usar esse dinheiro em algum momento com mais segurança. Muito bom, Henrique. Uma outra dúvida com relação à questão da tributação, né? Como você trouxe, tem a tabela regressiva, que dependendo do prazo ela vai diminuindo. Então ela começa em 35%, e a cada 2 anos ela vai diminuindo 5% até chegar ali a partir dos 10 anos, ficar a 10%. Quando a gente traz a tabela progressiva, qual que seria assim, um indicado? Vou fazer uma tabela progressiva, que vai pegar de acordo com a tabela de imposto de renda. Ou não, vou fazer uma tabela regressiva. Quais seriam as principais diferenças assim, de ambas? Eu diria muito o horizonte de prazo, né? A tabela regressiva, para quem é objetivo longo prazo,
ela é muito eficiente. Você chegar a 10% de imposto, então você tem um ganho muito grande de pagar muito menos imposto. E é o incentivo correto, aqui não tem nada de errado, né? Pelo contrário, é um incentivo às pessoas acumularem reserva de longo prazo. Isso para a poupança do país é importante, né? Então, isso é a primeira coisa. E aí, quando você tem um horizonte de prazo menor ou alguma estrutura tributária muito específica que faça sentido a progressiva, aí vai na progressiva. Mas eu diria que se o horizonte de prazo é a partir de 6, 7 anos, a regressiva e média é a que mais funciona. Porque aí a tabela já chega a compensar com a ausência de cotas, aí com certeza já vai estar mais eficiente em relação a ou fundos de investimentos ou a progressiva. Até mesmo porque a progressiva seria mais recomendada até para uma renda menor, porque se a renda for maior, vai pegar uma faixa ali de IR também maior, vai ser somado com as outras rendas que aquela pessoa possui, então pode ter ela mudar a classificação dela de acordo com a faixa ali salarial e acabar pagando mais imposto. Então, exato. O principal é aquilo, se foca a longo prazo, é a tabela regressiva, que você é a vai principal ser variável de isso. decisão para facilitar, assim, óbvio que pode ter peculiaridades de situações a situações, mas eu diria que na média, olhar o horizonte de prazo é o mais importante. Tá. E quando a gente fala com relação a por que uma previdência, você trouxe até aqui uns pontos, mas se eu posso ir lá e fazer uma alocação direta no fundo de investimento, sem precisar estar dentro dessa estrutura, por que eu utilizo a estrutura de previdência ao invés de alocar diretamente no fundo multimercado, no fundo de ações, no fundo de renda fixa? Eu acho que por muito tempo foi uma verdade que talvez fosse melhor fundo de investimentos, muito porque você tinha mais opções e com taxas melhores quando você ia numa estrutura só de fundo de investimentos diretamente e alocava. A partir do momento... E aí você não conseguia... Isso superava talvez a alocação, a rentabilidade em uma estrutura mais eficiente direta era melhor do que mesmo com os benefícios tributários numa estrutura de investimentos ineficiente, ou seja, uma taxa alta com carregamento de entrada ou de saída que alguns produtos de previdência tinham, hoje muito menos. Hoje é difícil, né? Hoje é difícil. Essas taxas que o Henrique está comentando, pessoal, quando você ia fazer um novo aporte, tinha um percentual que era comido ali da aplicação por uma taxa de ingresso, uma taxa de resgate. Então, se eu estou resgatando, também vai lá e sai um percentual. E às vezes até é ruim comparar, porque você não compara taxa de administração com taxa de administração só. Tem, às vezes, taxas que vocês não estão vendo. E hoje, na Ricator, a gente não oferece nenhum fundo, por exemplo, com taxa de entrada ou de saída atualmente, porque a gente viu que, na verdade, tinha que ser eficiente o produto. E eficiente é o quê? Para ficar melhor do que essa alocação direta que você falou. Você ter se apropriar dessas, eu costumo falar assim, você tem opções na Previdência. Eu tenho uma opção de não pagar, de pagar menos imposto de renda, ou seja, pela regressiva eu vou pagar menos imposto de renda lá na frente. Eu tenho uma opção de não ter cotas via Previdência. Então essas opções têm preço. Teoricamente já era um produto mais caro. O que a gente entendeu é que não deveria ter esse preço todo que existia. Então a gente zerou taxas de carregamento de entrada e de saída e a gente deixou o produto... Hoje você encontra muitos fundos da nossa grade que são mesma taxa dos fundos abertos, com as mesmas estruturas de alocação. Então você já tem mesma taxa, então mesma coisa que eu poderia fazer diretamente, eu faço na Previdência, só que eu ainda tenho os benefícios de não pagar cotas, ou seja, diferir o imposto, e lá na frente pagar regressiva. Então esses dois benefícios já superam muito, se você comparar em 20 anos isso, a gente tem algumas análises, dependendo, óbvio que depende da taxa de juros, simulações, você às vezes vai ter um patrimônio 20% maior no final. Ou seja, em vez de ter 1 milhão daqui a 20 anos, eu vou ter 1.200.000. Pelo incentivo fiscal. Só pelo incentivo fiscal, o líquido, a diferença disso em 20 anos. Em 30 anos fica ainda maior. Quanto maior o horizonte de tempo, maior a diferença entre o que você ganha de um lado ou de outro. Mas isso é importante frisar, é a diferença que você está ganhando, que assim, não é só essa rentabilidade. Você tem a rentabilidade acumulada durante o período, que pode ser, enfim, vai depender muito da estratégia, mas além dessa rentabilidade que você pode ter no mercado tradicional, vamos colocar assim, na estrutura simplificada, investimento direto no fundo, já na Previdência, você teria essa mesma rentabilidade praticamente, com ainda um acréscimo de 20%, 30% pelo incentivo fiscal. Exatamente. É óbvio que depende da taxa de juros ao longo do tempo, mas em simulações de cenários de 10% é factível chegar em uma diferença de 20%, que é uma diferença
muito grande em relação ao fundo de investimento. Só que o que acontecia antes, você não tinha possibilidade de alocar num fundo que rendesse a mesma coisa. Tendo, você vai ter todos esses benefícios e ganhar. E ainda tem alguns benefícios que aí são mais específicos, né, em situações que também são opções, né, que eu costumo falar. Em alguns estados não tem TCMD, não passa por inventário, isso é muito importante. A gente vê em várias regiões, às vezes as pessoas concentrando seu patrimônio, às vezes em imóveis, em ativos ilíquidos, e quando acontece um evento de morte na família, eventualmente fica sem dinheiro até para pagar o inventário. E ter um instrumento de previdência privada facilita muito, que não passa inventário, e aí você consegue ter a liquidez muito rápida para poder eventualmente pagar o inventário ou pelo menos dar liquidez para a família naquele momento. Então, isso também é um grande benefício da Previdência, fora o que eu falei da portabilidade, né? Então, esse giro de carteira que você faz sem incidir imposto, sem incidir um resgate ali. Não, esse tema que você trouxe agora com relação ao planejamento sucessório, eu gosto bastante da estrutura de previdência. Um dos pontos que eu acho muito relevante é este ponto que você trouxe. Então, aquilo, além de você ter um investimento que vai apresentar uma rentabilidade superior pelo ganho fiscal, ali pensando na questão tributária, então eu vou pagar menos imposto, consequentemente eu vou ter uma rentabilidade maior pensando no longo prazo. A gente começou falando de, você precisa ter um planejamento financeiro para que você tenha uma renda no futuro, porque, infelizmente, vários estudos apontam que as pessoas, no momento que mais precisam de recursos, é onde cai o padrão de vida, porque sua renda despenca. Uhum. Então, a pessoa muitas vezes vai precisar de ajuda de um parente, vai precisar até mesmo, muitas vezes, de uma caridade para continuar, para conseguir sobreviver. Então, a gente sabe que uma estrutura de previdência, ela pode ser complementar à previdência do INSS, e mesmo quem não tem ali um plano do governo, vamos colocar assim, ela pode também fazer esse planejamento através da previdência para que tenha lá no futuro este recurso. E aí, além desses benefícios que a gente trouxe, você trouxe aqui a questão do planejamento sucessório. Então, quando a gente faz um investimento direto, e a pessoa, no caso de uma eventualidade, ela acaba vindo a falecer, para que a família tenha acesso a esses investimentos, esses recursos, essas aplicações, passa por inventário. E a gente sabe que no Brasil é moroso, ele é custoso, tem um custo elevado. E investimento em previdência, então, não passa por isso. A pessoa tem acesso de uma maneira mais rápida. Sabe quantificar assim, qual seria o prazo que a pessoa tem acesso a esse recurso? A gente consegue até... Depende muito do perfil. Mas você vai falar, tantos por cento do patrimônio, o mínimo seria esse recomendado para que uma pessoa passasse pelo menos esse momento de inventário e conseguisse não ter uma queda no padrão de vida. Como é que vocês analisam? Quais são os estudos que vocês têm acompanhado? Não, perfeito. Acho que tem em termos de prazo pra gente pagar é muito rápido, porque óbvio que quando acontece, tem uma análise sinistra ali quando a gente recebe essa informação, né? Aí tem uma análise de documentação e tudo mais, que não demora mais que 10 dias, e uma vez feito isso, cai no float do fundo. Então a gente solicita o resgate para pagar aqueles beneficiários que foram designados pelo titular. Então acaba sendo um processo, se o fundo for o float curto, pode ser menos de um mês. Então, em menos de um mês você receber aquele recurso, que às vezes é muito importante nesse momento, né? Porque o titular, às vezes, é o responsável financeiro da família. Sim. E aí você ter uma transferência dessa liquidez muito rápida facilita muito, às vezes, até esse momento, que é um momento traumático. Então, de fato, é muito rápido, ajuda muito. E custo de inventário é alto, às vezes é de 4% a 8% do patrimônio. Então, você pelo menos ter isso, acho que é muito recomendado, mas eu acho que sempre tem que ter um pouco mais, porque você está se planejando para outras coisas, você está fazendo acumulação. Isso é como se fosse mais uma opção que o produto está te dando de você poder. Ao mesmo tempo que se acontecer alguma coisa, você está ali garantindo, protegendo sua família. Mas também está se acumulando para eventualmente atingir algum objetivo. Quero aposentar, quero pagar a faculdade dos meus filhos, quero fazer alguma coisa. Então ali também está o instrumento. Então eu diria que uns 25% de patrimônio, dependendo da idade, na Previdência é muito benéfico para um planejamento completo familiar. Bacana, porque como você bem trouxe, não é só a questão do custo ali para você ter acesso ao patrimônio através do inventário. E nesse período, como é que a família se mantém? Exato. Porque o inventário a gente sabe que tem alguns anos, é questão judicial. Então, como é que a pessoa vai se manter se quem fez o plano de previdência é o principal provedor ali daquela família? Então, acho que isso é importante. E é também importante frisar novamente aqui que
quem é que destina ali os beneficiários não é de acordo com a legislação existente, né? Minha esposa, são meus filhos. Não, eu que vou destinar, vou colocar os beneficiários e eles terão acesso. Não precisa ser necessariamente família. Como é que funciona? Você consegue explicar? É livre designação de beneficiário. A gente sempre fala para se olhar a lei de como é que você vai distribuir para não fugir da lei. Para não ter questionamento futuro. Sim. Mas é livre designação de beneficiário. E aí sim você tem uma parcela que você pode designar livremente. E também tem uma parte que é legal, que você tem que dar para filhos e tudo mais, esposa. Mas existe uma parcela relevante disso. E aí o que é importante disso? Não só de ser livre beneficiário, óbvio que tem que seguir o que é a lei, mas você poder dar essa flexibilidade até de escolher qual parcela que dá do meu patrimônio que vai dar liquidez para quem. Então você ter essa facilidade de escolha. E de planejar como é que vai ser a sua sucessão. Uma coisa que eu não falei é que existem instrumentos na Previdência que, quando você converte renda, a gente está falando da fase de acumulação, né? Quando você está ainda guardando dinheiro todo mês ou guardou uma reserva que tenha. Mas você também na fase de conversão de renda, ou seja, cheguei no momento que eu atingi meu objetivo, quero me aposentar. E aí, de novo, é livre escolha, não tem uma idade que eu vou aposentar compulsoriamente. A gente escolhe, atingir um determinado valor, quero me aposentar agora. Você vai na seguradora, pede uma conversão de renda daquela reserva que você acumulou. Aí vai te dar, e aí você tem vários instrumentos de renda. Pode ter renda vitalícia, renda por prazo certo, renda temporária. São rendas que você escolhe como é que você vai receber ao longo do tempo aquele recurso. E rendas vitalícias têm reversíveis ao beneficiário, por exemplo. Então você pode se planejar também nessa fase. Ou seja, eu quero ter uma renda vitalícia de um determinado valor com essa reserva, e se eu falecer, vai ficar para o meu filho, por exemplo. Então você consegue facilitar até de como ele vai receber, e às vezes até facilita de como é que vai ser sua sucessão. Porque às vezes você não quer... tem um receio de estar todo o dinheiro naquele momento. Dá em renda. E é uma forma legal. Então, você consegue se planejar na Previdência para você planejar sua sucessão, costumo falar assim. Sim. É análogo a um trust, que muitas famílias de alta renda fazem fora do Brasil, e nos Estados Unidos existe muito. Aqui você também consegue fazer não um trust, mas se planejar de forma eficiente. Uhum. É um planejamento financeiro, não só em vida, é um planejamento da sua sucessão também. Então esses instrumentos dão uma flexibilidade enorme para isso. Bacana, muito bom o papo. Pessoal, vamos fazer uma pausa e em breve a gente volta falando um pouquinho mais sobre previdência privada com o Henrique, diretor de produtos da Icatu Seguros. Olá pessoal, eu sou Alan Gani e eu tô aqui para convidar vocês a acompanharem e assistirem o meu podcast, o Deepcast, que passa na BMC News após o Top News. Eu converso com personalidades do mercado financeiro e não só do mercado financeiro, também personalidades de diversas áreas. E aí a gente fala da vida profissional, da carreira, da vida pessoal. O programa tá imperdível, é toda semana após o Top News, eu conto com a audiência de vocês. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada.
Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Estamos de volta com o SaraCast. Como eu já mencionei, sou David Martins, da equipe Sara Invest. Então, hoje, nosso grande mestre Marcos Saravari não pôde estar presente, né? Está num evento externo, mas eu estou aqui com o Henrique, diretor de produtos da Icatu Seguros, falando sobre previdência, um papo bem bacana, e sobre a importância da gente ter a previdência dentro do portfólio quando a gente fala de uma carteira de investimentos. São vários benefícios que uma previdência privada traz. Henrique, continuando nossa conversa, quando a gente está falando sobre previdência, né? A gente está entrando muito também na questão de qual que é o perfil do investidor, quais são os objetivos. Dentro dessa linha, para quem, assim, é mais recomendado, não diria nem mais quem é mais recomendado, mas, assim, uma criança pode ter a previdência? Eu posso fazer uma previdência para minha filha, por exemplo? Eu tenho algum benefício fiscal com relação a isso? Ou seria mais recomendado para um jovem que começou a trabalhar? Uma pessoa de 65 anos, 70 anos, faz sentido ter previdência? Ela vai conseguir utilizar como planejamento ali sucessório essa previdência? Por gentileza, esclarece essas dúvidas aqui pra gente. Eu acho que, assim, com certeza a previdência ela é aderente a quase todas as idades. Eu acho que a questão de idade é menos relevante, é mais relevante o objetivo. Um ponto relevante da idade é o horizonte de tempo, ou seja, quanto mais tempo contribuindo, melhor. Então, quando você fala de, eventualmente, ter a previdência para crianças, adolescentes, é muito relevante, porque quanto mais você contribui ao longo do tempo, maior vai ser a sua acumulação de reserva. E a gente já vi muitos estudos mostrando que o tempo de contribuição é muito mais relevante, às vezes, até que a rentabilidade, porque o que importa é a disciplina. Então, você ter a disciplina de, eventualmente, fazer para os seus filhos é muito relevante isso, e acho que vai trazer um valor imenso, às vezes, já criar a disciplina no seu filho de ele já ter uma previdência e continuar contribuindo, ou, eventualmente, até para que ele possa, em algum momento, antes de uma aposentadoria, poder utilizar daquele recurso, que foi comprar um carro quando entrou na faculdade, ou entrou na faculdade para pagar a faculdade, pode ser bem relevante isso. E até complementando, novamente, assim, a gente tem um país que a carência de educação financeira é gritante. Então, você criando um plano de previdência para o seu filho, você, de certa forma, já está introduzindo ele já com relação aos investimentos, Total. com um planejamento financeiro. E isso vai fazer a diferença no futuro. E é muito legal. Imagina fazer junto com o filho, eventualmente já está numa idade de começar a aprender, de começar a mostrar para ele o valor daquilo, o valor de cada contribuição, o quanto que vai aumentando a reserva dele, para ele atingir um objetivo. Então, isso já é fantástico, e os pais podem se apropriar ainda de um benefício fiscal. Se é responsável financeiro, você ainda pode usar o PGBL e abater, como eu falei, daquela renda bruta anual tributável. Então, você tem uma possibilidade de utilizar fiscalmente para os pais que estão contribuindo em nome da criança, e a criança começar a criar essa educação financeira, criar disciplina. Acho que a educação financeira que você falou é um fator muito importante. Tem discussão até, devia estar nas escolas ou não. Então, é fato que costumam falar, educação financeira é que nem, você aprende às vezes no livro texto algumas coisas, mas na prática você aprende muito mais. É diferente. E fazer esse exercício com os filhos é um exercício fantástico para objetivar. E acaba sendo, com esse horizonte de prazo, se a criança cria disciplina e depois ela começa a trabalhar, continua contribuindo naquele plano, é exponencial essa acumulação de recursos. O que você vai ver ao longo do tempo, certamente é um crescimento de reserva muito exponencial por rentabilidade, mais contribuição, que no final, com efeito tributário muito eficiente, você vai ter uma possibilidade ou da pessoa se aposentar mais cedo, ou de eventualmente se aposentar com uma reserva muito maior. E quando você bem traz por objetivos, porque não necessariamente a gente está falando só de aposentadoria. Eu posso estar falando de fazer uma previdência para minha filha para pensar na faculdade. Então, assim, daqui a 20 anos ela vai estar entrando na faculdade, então eu vou fazer um plano voltado para esse objetivo. Isso. Então, não necessariamente a gente está falando somente da aposentadoria daqui a 40, 50 anos. A gente pode determinar ali o prazo, Exato. né? Porque a previdência, às vezes, acho que na cabeça das pessoas, às vezes, fica entendido que você tem que sempre converter em renda, né? Ou seja, cheguei numa determinada idade, como é a aposentadoria do governo, eu vou ter que receber todo mês. Na verdade, você acumulou um dinheiro
por livre escolha de fundos e podendo também livremente, a qualquer momento, decidir se você quer resgatar ou você quer converter em renda. Ele te dá a opção de você ter a renda, não é uma obrigação. Então, ela te incentiva a uma poupança de longo prazo, com o objetivo de você poder ter uma opção de renda também. Mas você pode querer resgatar parte daquele recurso, ou todo, ou até parte. Tem muito cliente nosso que resgata uma parte. Aposentei, quero comprar minha casa de campo, alguma coisa, comprar um e o iate. resto faz uma renda vitalícia, reversível aos filhos. Então, aí dá aquela tranquilidade que você vai ter aquela renda garantida atualizada pela inflação e até o resto da vida. Então, aí você tem um planejamento completo. Então, a previdência privada, ela te dá uma flexibilidade de decisão individual muito importante. E aí, óbvio que nem todo mundo vai ter a profundidade para tomar todas essas decisões, por isso, muito importante o papel de alguém auxiliando consultivamente de como fazer esse instrumento da maneira mais eficiente para poder capturar o que aquela pessoa objetiva de fato, né? E quando a gente fala de uma pessoa uma idade mais avançada, e aí não pensando que a pessoa tem a intenção de convergir essa aplicação no resgate único, como você bem trouxe, ou em renda, mas sim pensando no planejamento sucessório, pode fazer sentido? Ou falar assim, existem outras opções que podem ser mais interessantes? Como que vocês enxergam? Faz todo sentido. O instrumento do VGBL, ele como característica, o seguro de vida, ele é vida gerador de benefício livre. Você capitalizou, eu costumo falar, você capitalizou em vida seu seguro de vida. Ou seja, eu acumulei reserva suficiente em qualquer outra coisa, um negócio que eu fiz, ou de uma empresa que eu vendi, em vida. Então você fez seu seguro de vida. Não tem por que você, às vezes, ter um seguro de vida adicional. Às vezes tem, às vezes não, mas principalmente você acumulou reserva para ter uma segurança para sua aposentadoria ou para o resto da sua vida. E aí faz todo sentido para pessoas mais velhas, principalmente por dois motivos. Primeiro, que a expectativa de vida aumentou, então essa pessoa, mesmo de 65 anos, ainda vai acumular muitos anos, se quiser ou converter em renda, mas ela já tem um recurso que ela pode só acumular, e ela vai poder fazer aquele planejamento dentro dessa acumulação. Então o VGBL, ele é um instrumento muito adequado para quem conseguiu construir em vida a sua própria reserva para ter a segurança familiar que precisa. Então você usar esse instrumento para isso também é muito importante, porque você vai poder ter aqueles benefícios que eu falei. Eventualmente, dependendo do estado, você vê a questão do ITCMD, que é isento, e principalmente a questão do inventário. Então, você tem uma facilidade de se planejar como é que vai ser a sua sucessão. Você escolhe os beneficiários, você faz todo esse planejamento do que você acumulou em vida com facilidade. E, enquanto você estiver vivo, vai ter uma facilidade de alocação e de instrumentos de investimentos muito boas também. Então, faz todo sentido também. E a gente tem muito cliente que começa a se sensibilizar mais tarde mesmo, principalmente por essa cultura do Brasil. E o instrumento de previdência, na verdade, ele evoluiu, né? Ele não era, como a gente está falando aqui, um instrumento tão eficiente como a gente está falando. Então, esse instrumento, como evoluiu, hoje traz bastante pessoas que já estão numa idade um pouquinho mais avançada, também tem identificado nesse instrumento uma possibilidade de acumular e de ter tranquilidade e de se planejar. Henrique, e quando a gente fala com relação ao seguro de vida, como você bem trouxe, quais seriam as principais diferenças de eu, pensando no planejamento sucessório até mesmo, pensando em família? Por que fazer um seguro de vida ou uma previdência? Seria mais vantajoso fazer uma previdência? Qual a visão? Como que vocês podem Eu acho produtos complementares. Eu costumo falar assim, você tem um produto de sobrevivência, que é o seguro, a previdência, e você tem um produto que é um produto de seguro de vida que você garante se tiver uma morte prematura, alguma coisa assim. Então, eu costumo falar assim, para você estar protegido simetricamente, ou seja, tanto de longevidade, de viver muito, quanto de uma sinistralidade mais cedo, o ideal é você ter os dois produtos. Uma combinação de produtos é o ideal. O que muda ao longo da sua vida ou ao longo dependendo do seu patrimônio, é a proporção de cada um. Então, se você está no início da vida, você ainda não acumulou reserva suficiente, você tem eventualmente 2, 3 filhos, é ideal que você tenha, enquanto você está acumulando, também um seguro de vida com capital para que, se acontecer alguma sinistralidade naquele momento, você possa deixar a sua família protegida, porque a reserva que você acumulou ainda não é suficiente. Vai chegando em idades mais avançadas, talvez você já tenha um planejamento, ou pessoas conseguiram associar-se em alguma empresa, alguma coisa assim, você consegue já talvez ter uma reserva suficiente. Então você pode diminuir talvez um pouco do seguro de vida e usar o instrumento do VGBL, que é o instrumento de planejamento sucessório bem adequado. Então eu diria assim, são produtos que deveriam estar combinados sempre.
A dúvida é o quanto em cada momento da vida. Quanto mais cedo, eu diria que normalmente mais seguro de vida para você ir acumulando. Conforme você vai acumulando, você está capitalizando seu seguro de vida. Excelente. Vai ser episódio obrigatório para todos os clientes da Sara Invest assistir aqui o podcast, o SaraCast, com o Henrique Diniz da Icatu Seguros, porque assim, eu sempre brinco com os meus clientes que eu preciso saber exatamente quanto que ele tem renda fixa, quanto que ele tem de caixa, qual que é o investimento em renda variável, qual que é o salário, qual é a composição familiar, se ele tem previdência, se ele tem seguro de vida, porque aí eu sou mais efetivo no meu trabalho, eu sou mais assertivo. Aí você faz a planejamento. Eu costumo falar isso, você tem que quando você faz um papel consultivo, você faz um planejamento completo. Sim. Se você faz um planejamento só de parte, talvez você esteja até indicando não um instrumento ideal, não porque você às vezes ele tá tomando risco no mesmo lugar que você tá botando risco, ou vice-versa. Então, ver o planejamento global, e aí quando eu falo planejamento, e aí eu não falo nem só individual, planejamento familiar. É muito importante para esse papel consultivo ser eficiente, e hoje existem instrumentos, produtos que são muito eficientes para poder capturar isso, principalmente no objetivo de longo prazo. Então, a previdência privada e o seguro de vida são dois instrumentos fantásticos para esse planejamento familiar. Muito bom. E investidor não residente, ele pode fazer um plano de previdência? Pode fazer também. O que a gente tem normalmente é muitas pessoas que às vezes estão contribuindo já no Brasil, tem a sua previdência e acabam se tornando não residentes. Podem continuar contribuindo, só tem uma questão de fiscal, de tributária, que é a questão, eventualmente, do imposto que vai ter no país que se tornou, que a pessoa foi. Mas também pode, então é um produto muito democrático. É um produto que pode, a gente falou aqui, desde criança até a pessoa com idade mais avançada. Então a gente tem isso, e a gente tem na Icatu muito essa perspectiva de tornar mais democratizado o acesso à previdência. E aí desde produtos, ou seja, que quem faz o papel consultivo possa ofertar produtos mais eficientes e mais opções para o cliente, para de fato atender todos os clientes de formas diferentes e ao longo de todo o ciclo de vida, e também através de ferramentas. Então, assim, às vezes a gente fala, não, esse fundo aqui é muito bom, mas só está no canal mais private do banco. Não adianta nada. Sim. Quando a gente fala aqui, a gente está falando de 150 fundos que estão disponíveis para todos os clientes, com taxas de entrada de R$100, então a gente está falando de fato democratizar e a pessoa testar. Eu costumo falar, é com R$100 por mês que a pessoa, ou R$50 que às vezes a gente bota alguns produtos que ela vai acumular e vai, às vezes, se aposentar, talvez não, possivelmente não. Mas ela começa a testar o produto. Você bota R$100, você vê que o produto rentabilizou, aí daqui a pouco você está botando 100, 200 por mês, 300, 500, aí você começa a criar disciplina. E aí, com a disciplina, você consegue atingir seu objetivo. É um produto com mais decisões e o papel consultivo é muito importante. E tem tanto o aporte recorrente, né? Que você pode escolher um plano mensal, enfim, até outros períodos, como também você pode fazer um aporte único, por exemplo. É isso. E você tem essa flexibilidade. Eu acho que esses mitos são muito importantes para as pessoas tirarem assim da cabeça. Talvez isso seja uma das coisas que mais afete as pessoas terem dúvida de entrar nesse instrumento. Eu tenho que ficar contribuindo todo mês se eu não tiver o dinheiro aquele mês. Não tem problema, o recurso é seu. Você bota, varia o quanto que você está botando, você pode deixar um ano sem botar, fazer um aporte esporádico, pode resgatar. A flexibilidade é total, é livre decisão do indivíduo a que momento. O ponto existem incentivos nesse produto para que você acumule no longo prazo. E se você usar esses instrumentos, você vai ter um benefício de acumulação de reserva, que eu falei, às vezes 20% maior, às vezes 30% maior, dependendo do horizonte de tempo. Mas se você precisar antes, o recurso também vai ser seu. É isso que é importante. Henrique, uma dúvida com relação a aportes mensais, a aportes periódicos. Quando a gente está falando com relação à tributação, até mesmo tabela regressiva, ele vai contar sempre a data do depósito ou vai ser de acordo com o plano? Porque vamos lá, se eu estiver fazendo um aporte mensal, quando eu estiver pensando em uma aposentadoria com 60 anos, quando eu estiver com 55, se eu estiver ainda efetuando depósitos, ele consegue pegar a menor alíquota ou não? Esse novo depósito, ele vai entrar, contar como se fosse novo? É por depósito, mas quanto mais tempo, mais vai tender aos 10%, né? Então, certamente, se você está falando de aposentadoria, vai dar 11% de alíquota no final. Então, mas é por aporte, por contribuição. Então, daquela data da contribuição, porque é o normal, até para te dar livre decisão. Se fosse assim, talvez tivesse que ter uma data muro para você se aposentar ou ter que resgatar. A ideia de facilitar é exatamente para dar a cada horizonte de tempo você ter a sua própria decisão.
Bacana. E acho que a última pergunta, assim, pra gente encerrar esse papo que tá muito bacana, muito gostoso e muito esclarecedor, com relação ao risco das seguradoras, né? Você já trouxe a diferença com relação a uma gestora e uma seguradora, mas a gente tá falando do nosso mercado aqui no Brasil. Quais seriam os riscos para eu escolher ali um plano de previdência em termos de escolher uma seguradora? Ou não, falou que é previdência, pode ficar tranquilo, pode aplicar, ou há risco? Se a seguradora quebra, o que acontece com o valor que eu apliquei? Como é que funciona? Acho que tem 2 momentos, né? Como eu falei, o produto ele tem uma fase de acumulação e uma fase de concessão de benefícios para quem converte em renda, né? Na fase de acumulação, eu diria que é risco zero de ter algum problema da seguradora em si quebrar, seja ela qual for. Muito porque há uma segregação muito grande dos recursos. Aquele recurso que você contribuiu, eu escolhi um PGBL que vai alocar em determinado fundo. Você já está escolhendo qual é o fundo. O recurso é segregado, só vai ter os recursos de PGBL e VGBLs das pessoas naquele fundo. Não tem recurso da seguradora, não tem recurso de outros ativos ou outros instrumentos ali. Então, os produtos são designados e são controlados pelo órgão regulador, que é a SUSEP, que olha isso muito de perto para garantir que aquelas reservas estejam garantidas dos clientes no final da linha, né? Então, você praticamente não tem risco. O que você tem, né, quando eu tomei a decisão de converter em renda, aí eu não diria se é risco de quebrar ou não, mas que também tem vários controles, assim como os bancos têm, Basileia, a gente tem outros capitais de risco que chamam. Aí você terceirizou o seu recurso para a seguradora, né? Quando você está na fase de acumulação, o recurso, você escolheu o fundo, você escolheu onde está, aquele recurso é seu, não tem nenhuma chance de ter alguma interferência mesmo do balanço da seguradora. Mas na fase de concessão do benefício, você terceirizou o recurso. Você pegou o seu recurso e falou, quero receber uma renda vitalícia. Então é muito importante olhar a seguradora nesse momento, e aí você pode acumular numa seguradora e até às vezes trocar para outra para fazer isso. Isso dá até essa flexibilidade. A portabilidade já mesmo no momento da renda. Você pode fazer, você faz antes de converter na renda. Pega aquele recurso, faço e converto em renda. Então até isso você tem essa facilidade. Então nesse momento você sim está terceirizado para a seguradora, só que eu diria que também a chance de alguma seguradora quebrar, alguma coisa assim, é próxima de zero, porque existem muitos capitais regulatórios para garantir que as seguradoras tenham solvência suficiente. Então, a seguradora é mais controlada até que os bancos, né? A gente responde por CVM, aí, além de Bacen e tudo mais, tem a SUSEP, que tem capitais regulatórios muito fortes para poder garantir que isso não tenha nenhum ônus ao participante. Então, acho que tem 2 fases, são um pouquinho diferentes, mas na essência, nenhuma das duas eu acho que é um risco. Eu acho que no final das contas você tem que, óbvio, olhar qual prestador de serviço é mais aderente, a seguradora que faz sentido para você, mas muito no sentido de quem é o melhor prestador de serviço. A questão de quebrar ou não é uma questão que deveria ser relevante para a tomada de decisão. Muito bom, excelente bate-papo. E para a gente poder encerrar, Henrique, só falar final, né, seu encerramento aqui, algum ponto que a gente deixou de comentar, que você considera relevante, falando de previdência, falando de investimento. Não, acho que fica à vontade. Papo super bom aqui, acho que eu gosto, assim, a gente fala muito de democratização, e democratização não só no sentido de valores e taxas, assim, no sentido de chegar mais nos clientes, e você estaria dando abertura para a gente trazer o tema de previdência, você estaria levando para os clientes de vocês, como você falou, sempre cito para meus clientes isso, aquilo, isso para a gente já é um sentimento que a gente está conseguindo chegar em mais clientes através de um papel consultivo e eficiente. Então, agradecer a oportunidade e que vocês continuem fazendo esse trabalho, que eu acho que no longo prazo a gente costuma falar que é um estabilizador social também, né? A gente falou de previdência pública, mas previdência privada de certa forma, não é do órgão público, mas é uma forma das pessoas se planejarem e melhorar a economia e ter um estabilizante econômico, como a gente teve em sinais como o Covid, onde as pessoas precisavam fazer o resgate e o mercado segurador de previdência privada estava ali honrando os resgates, todo mundo recebendo para, numa reserva de emergência, terem a tranquilidade que esse instrumento também pode ajudar nesse momento. Muito bom. Então agradeço, Henrique Diniz, diretor de produtos da Ecatu Seguros. Hoje foi esse bate-papo sobre previdência. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. A gente traz em novos episódios. Acho que é uma conversa que dá para fazer vários episódios aqui de SaraCast e toda a programação da BMC, porque é um assunto extremamente relevante. Agradeço quem esteve aqui com a gente, acompanhando, e a gente se vê em breve. Um forte abraço, até mais. Tchau!